Então, pessoal, sejam bem-vindos ao Poliglota 2022 Recife. A gente agora vai ter a palestra da Natália Duarte sobre quais são as línguas mais importantes no mercado, não é isso, Natália? Exatamente. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei onde vocês estão no mundo hoje assistindo aqui essa palestra. Prazerzão estar aqui. Obrigada pelo convite, Juliano. Muito bom dividir esse momento aqui com tantas pessoas que amam, assim como eu, aprender mais idiomas, entender sobre esse universo. E preparei aqui um papo para a gente hoje, falar um pouquinho sobre esse universo. Vou compartilhar minha tela aqui, então, para vocês conseguirem ver a minha apresentação. Deixa eu ver onde que ela está por aqui. Mas já fiquem à vontade, gente. Qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer questionamento, vocês podem levantar a mão aí, vocês que estão presencialmente. Quem está aqui online pode mandar no bate-papo. Fiquem super à vontade. Estou tentando localizar como é que eu abro aqui. Aqui no centro, na parte inferior, tem Share Screen. Você clica para compartilhar, né? É um botão verde. Show. Deixa eu ver, porque a minha apresentação estava no Chrome e eu abri o Poliglotar aqui no Safari. Deixa eu ver. Não, mas você tem que compartilhar a tela para a gente conseguir ver, né? No caso. Ah, show de bola. Tá. Vou colocar a apresentação aqui como um todo, então. E... bora lá. Estão conseguindo ver minha tela, gente? Tudo certo? Tudo certo. Conseguem me ouvir direitinho? Pode continuar, tudo certo. Maravilha. Gente, então, sejam muito bem-vindos aqui a essa palestra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de a tríade do passaporte poliglota. Os 3 idiomas-chave para a tua liberdade linguística, geográfica e econômica. Trouxe aqui um passaporte que a gente fez no ABC um tempinho atrás e acabou caindo que uma luva aqui na nossa palestra, que é exatamente o tema de hoje. Meu nome é Natália Duarte, sou a fundadora do ABC Poliglota, é uma startup de idiomas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela logo para frente. Afinal de contas, vamos passar aqui. Estou falando aqui do ABC, que foi a criadora do ABC, mas, afinal de contas, antes de falar do ABC ou de qualquer coisa sobre idiomas, liberdade, passaporte, quem sou eu? Não é mesmo? Então, acho sempre interessante a gente entender com quem que a gente está falando, quem a gente está escutando, para entender depois sobre o assunto que ela vai nos apresentar. Então, trouxe aqui um mapa, um pouquinho da minha trajetória, para vocês entenderem como que eu cheguei aqui, por onde que eu passei, etc. Então, é legal fazer esse mapeamento rapidinho. Sou brasileira, sou de Uruguaiana, da fronteira com a Argentina, uma cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, sou gaúcha da fronteira. Fiz uma graduação em Direito, terminei o Direito com uma distinção acadêmica numa Laurea, trabalhei como advogado no Lava Jato, no escritório da Lava Jato, e estando ali naquele ambiente que, em tese, a gente encontraria, no fim da nossa caminhada, toda essa realização, essa concretização de tudo que a gente espera da nossa vida profissional, o meu propósito de vida, ele estava ligado à questão do trabalho muito fortemente, mas estava sempre, e ainda está para mim, presente como um ato de transformar a vida das pessoas através do meu trabalho. E acaba que muitas vezes a gente faz essa trajetória e encontra de uma forma diferente, um lugar diferente, essa transformação, esse propósito, e que ele já estava na minha vida, eu só não chamava ele propriamente de curso ou de disciplina, etc., que eram os idiomas. Eu estava nesse ambiente de formação acadêmica, jurídica, e vi que o sistema ele era muito maior que eu, era algo que realmente não conseguiria, por mais que tivesse a nossa força individual, existem coisas, às vezes, que a gente não consegue lidar maior do que a maré. E, diferentemente do que acontecia desse ponto de luz que era na minha vida, os idiomas, independente de qualquer área da profissão que a pessoa atue, os idiomas conseguem atuar como esse potencial de transformação de vida. Ele consegue atuar como um transformador.
E ali eu consegui encontrar, e já estava presente na minha vida, eu só não chamava ele propriamente de um curso. Como eu cresci em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, ele já estava, os idiomas já nasceram de alguma forma geograficamente perto de mim. Então, na cidade de Paso de los Libres, era a cidade fronteira ali com Uruguaiana, tenho nativos argentinos na minha família, com quem eu cresci ouvindo e falando português e espanhol. Então, naturalmente, os idiomas eles caminharam e cresceram junto comigo. Durante a faculdade, eles me abriram muitas portas. Então, acho legal já trazer, durante esse momento aqui, esse ponto de que o discurso ele é um discurso de vida. Então, é muito legal de sentir isso na pele, é muito diferente. Durante a faculdade, os idiomas me abriram muitas portas. Eu fui 2 vezes bolsista de iniciação científica em razão dos idiomas. Eu lembro de sentar para fazer a entrevista com a pesquisadora que estava procurando um bolsista, e ela fez uma pergunta muito tranquila. Ela fez todas as perguntas mais formais, e depois ela durante a entrevista, ela perguntou, e o inglês é fluente, né? Né? Então, era algo do óbvio. Obviamente, você é fluente em inglês, não é mesmo? E então, dali para frente, eu vi que saber ou não saber o idioma me colocaria ou me tiraria da cadeira da oportunidade que eu gostaria de ter. Não importaria as outras coisas, eu poderia ter o melhor currículo, a melhor dedicação, ser a pessoa mais esforçada. Isso não adiantaria se ela precisasse que eu soubesse o idioma. E eu não conseguisse traduzir toda essa minha existência, essa minha bagagem para esse outro idioma. E na época eu já tinha começado, né? Graças a Deus já estava me preparando, já tinha conseguido chegar naquele momento pronta para dizer que sim, era fluente em inglês. Então é um outro ponto legal de se trazer que a gente começa a preparação antes mesmo de saber para o que a gente está se preparando, muitas vezes. Porque se a gente começa a se preparar no momento que a oportunidade bate na nossa porta, já é muito tarde. Então, se eu tivesse decidido começar a aprender inglês no momento, um dia depois, 24 horas antes daquela entrevista, não adiantaria. Então, a gente começa a se preparar antes mesmo de receber aquilo que a gente espera. Bom, enfim, depois desse momento, passei por pesquisa, apresentei trabalhos, publiquei, organizei eventos em outros idiomas, recebia palestrantes que vinham de outros países, respirava os idiomas durante todo o meu tempo de estudo, de trabalho. Fiz um voluntariado internacional no México, ensinando inglês e francês para os mexicanos. Fiz um voluntariado internacional durante 3 anos, durante a minha faculdade, recebendo estudantes internacionais e ensinando português para eles, e ali convivendo, falando com eles nos outros idiomas que são os idiomas nativos deles. Sempre gostei muito de estar com essa cultura perto de mim, conhecendo outras culturas. Depois, naturalmente, não tão naturalmente, mas durante a caminhada, decidi me demitir do escritório da Lava Jato para me jogar de cabeça no mundo de empreendedorismo de idiomas. Dei start na minha startup, que é o ABC Poliglota, em 2020. A partir dali, comecei a desenvolver ele como um projeto. Hoje, ele é a minha empresa. E como um investimento nele, foi que eu decidi dar esse passo onde eu estou hoje, que eu estou aqui em Grenoble, nos Alpes franceses, nos Alpes da França, onde eu faço meu mestrado em didática de línguas estrangeiras e engenharia pedagógica digital. É um mestrado que une tecnologia e didática de idiomas, então a gente acaba entendendo como criar aplicativos, plataformas para melhorar a didática de todo mundo que tem essa vontade de aprender idiomas e também quer fazer isso de qualquer lugar do mundo através da internet. Então, nada melhor do que trazer o melhor que existe a nível de didática de idiomas que tem na Europa e poder fazer isso através dos idiomas que me permitiram não ter essa barreira e trazer isso para os alunos do ABC, entregar toda essa metodologia para refinar do que eu consigo aprender aqui no mestrado. E vim para cá conquistando através dos idiomas uma bolsa de estudos que é a bolsa IDEX, que é o acrônimo de Idées d'Excellence, Ideias de Excelência, que enfim é uma bolsa que o governo francês ele oferece para ideias, projetos que ele quer abraçar e quer ver se desenvolvendo. E, enfim, são aqui algumas pequenas conquistas que os idiomas me abriram portas
seja de bolsa de iniciação científica, de voluntariados, de mestrados. Esse mestrado que eu estou aqui foi um dos 4 mestrados que eu fui aceita, e da bolsa de estudos em euro. Então, um pouquinho aqui do mapa de quem é a Natália, afinal de contas. E, como eu falei ali nessa caminhada, é muito importante que, seja durante a nossa vida profissional, seja durante a caminhada dos idiomas, esse eu vejo que é uma questão que às vezes, é o calcanhar de Aquiles do nosso aprendizado de idiomas, principalmente, porque às vezes a gente pode ter o melhor método do mundo na nossa mão. A gente pode ter ali o melhor professor, o melhor coach, a melhor metodologia, o melhor curso. A gente pagou caríssimo para ter acesso àquilo. Mas a pessoa não consegue ir para frente, ela não consegue se desenvolver. Por quê? Porque ela não tem um porquê claro ela está fazendo aquilo. Ela não sabe o que move ela. E esse é, muitas vezes, o ponto que está por trás da razão pela qual a pessoa não fica fluente. Muitas vezes a gente não vê pessoas que ficam fluentes e elas são dedicadas. Não é falta de esforço ou de dedicação. É falta de ter um porquê, claro. Então, eu já vi outros grandes poliglotas também trazendo isso nos seus discursos de aprender, que eles se colocaram na situação de querer aprender um idioma que seria, em tese, fácil para eles, porque tem uma proximidade da família de línguas, mas que foi o idioma mais difícil para eles aprenderem, não por isso, mas porque eles não tinham um porquê que eles queriam aprender, era só um check que eles queriam dar na lista. E quando a gente tem um porquê claro daquilo que a gente faz, e principalmente nos idiomas, aquilo flui, porque a gente segue aquilo ali. A gente não depende de motivação. A gente tem algo que, nos dias de baixa, vai nos manter, porque a motivação, ela vem e vai, ela é sazonal. No dia de motivação é fácil a gente continuar indo, e no dia que não tem, a gente se agarra no porquê, que é aquele objetivo de longo prazo. E tem 2 livros que eu indico aqui, a versão em português e a versão em inglês, que é do Simon Sinek. É um autor americano que ele escreveu, fez um livro que se chama Start with Why and Find Your Why. Comece pelo porquê e encontre o seu porquê. Para mim, são livros base, assim, são livros que nos ajudam a encontrar esse propósito, que foi o que me norteou profissionalmente e nos idiomas. Eu sempre indico para os meus alunos, para todo mundo que está iniciando essa caminhada com idiomas. E queria dar de presente aqui para todo mundo que está aqui assistindo o Poliglotar, seja presencialmente, seja aqui também pela internet junto com a gente. E como que tu pode fazer para conquistar esses teus presentes? É muito, muito simples. Tu pode compartilhar um post nos teus stories, fazendo um stories aqui do evento. Então, faz um stories simples aqui dessa palestra, me marca lá nos teus stories do Instagram, marca o abc.poliglota e usa a hashtag do evento, hashtag poliglotar. Pode marcar o @poliglotar também, e aí o Juliano pode ficar à vontade também para repostar se ele quiser. E assim, todo mundo que repostar, vou estar enviando os PDFs dos livros originais completos para vocês já saírem daqui não só com uma apresentação, mas com um pontapé de início para vocês começarem a dar os primeiros passos de vocês em direção à fluência que vocês querem nesse idioma dos sonhos. Vocês já escutaram tantas palestras lindas hoje nesse primeiro dia de evento aqui. Tenho certeza que vocês estão loucos para começar um idioma se vocês já não começaram. Então, quero poder ajudar, fazer já vocês dar esse passo. Então, façam um stories aí simplesinho, tira uma foto aqui dessa apresentação durante essa apresentação, faz um stories marcando o abc.poliglota, marca o @poliglotar e coloca a nossa hashtag aqui oficial da nossa apresentação, que é hashtag poliglotar. E aí vocês vão receber esse presentinho aí direto para vocês. Show, gente? Então, agora eu vou fazer uma abertura um pouquinho diferente, para que vocês sintam essa sensação de como é que é, de fato, viver na pele o impacto de um idioma na tua vida. E aí eu começo essa apresentação de alguma forma diferente. E se durante essa apresentação aqui eu falasse em português, vocês naturalmente me entenderiam, vocês conseguiriam compreender cada uma das palavras que eu estou falando até agora. But if I start speaking in English, I guess the majority of you here, will be able to keep following the ideas that I'm saying, right? Si yo empiezo a hablar en español,
Así que bueno, es fácil porque es similar con el portugués, ¿verdad? Se io parlo in italiano è più difficile per capire. Et si je commence à parler en français, je crois que c'est plus difficile à comprendre. Alors, qual é o ponto que eu quero trazer aqui? Mudando de idiomas aqui em um minuto. Qual é essa questão? Quantos por cento da apresentação tu conseguiria acompanhar se a gente mudasse completamente o idioma? Do nada. Se a apresentação não fosse em português, mas fosse ou em inglês, ou fosse em italiano, ou em espanhol, ou em francês. Quantos por cento tu conseguiria compreender dela? Não precisa me responder, mas é aquela sensação para pensar. Se vocês quiserem falar aqui também, podem ficar à vontade, podem falar. 10%, 20% entenderia o português, entenderia um pouco do português e do espanhol, não sei. Mas a questão aqui é mais profunda do que o quanto por cento a gente consegue entender. O que isso te faz sentir, na verdade? O que isso te desperta como sentimento? Existem normalmente 2 sentimentos que podem ser despertados com um impacto linguístico como esse. Tu pode sentir uma grande liberdade, porque, na verdade, aqui tu está transitando sem nenhum problema entre um idioma e outro, tu consegue compreender com tranquilidade se eu falo em português, se eu falo em inglês, se eu falo espanhol, se eu falo francês, se eu falo italiano, tu conseguiu entender tudo, ou uma grande parte. É uma sensação de liberdade, nem ver que é o que mudou. Ou tu pode sentir uma sensação de limitação. É uma sensação que, caramba, eu estava entendendo até agora e pá, cheguei numa parede. O que aconteceu aqui? Não entendi mais. E são 2 sentimentos poderosíssimos, são 2 sentimentos muito fortes, tanto a liberdade quanto a limitação. Dependendo da forma como a gente encara, eles podem ser sentimentos que nos paralisam ou nos sentimentos que nos movem, certo? Tanto a liberdade quanto a limitação. Muito mais fortemente, às vezes, a limitação em si. E o que isso nos mostra, no fim das contas? Que o nosso mundo é do tamanho do nosso idioma. É muito simples essa ideia, mas ela é muito forte. Parece que a gente não se dá conta, porque às vezes a gente está nessa bolha do português. Mas quanto mais a gente expande os nossos idiomas, mais a gente expande o nosso mundo. É muito mais do que uma língua, é muito mais do que gramática. Nosso mundo se expande. As nossas conexões com pessoas, os nossos acessos a conhecimento é muito maior. Então, a perspectiva que a gente tem aqui, ela é bem impactante. E aí a gente entra nessa ideia de liberdade, que é o que guia a nossa apresentação, nossa fala de hoje aqui, que é essa tríade de idiomas e tríade de liberdade, que a gente consegue conquistar através dos idiomas. Então, a primeira delas que eu queria trazer aqui é a mais clara que a gente consegue conquistar através dos idiomas, que é a tríade da liberdade linguística. Por que a gente fala liberdade linguística? Porque a gente tem uma facilidade, uma liberdade de se comunicar livremente, né, com o idioma. O que a gente consegue conquistar quando a gente fala de liberdade linguística? A gente destrava uma comunicação sem barreiras, sem perrengue, sem ficar ali gaguejando, sem ficar com medo, sem ficar se privando de situações. Tu consegue criar uma conexão com pessoas de todo o mundo. E assim, tu pode conquistar amizades, tu pode conquistar o amor da tua vida, que mora em outro país, do outro lado do mundo. Tu pode também ter um lado mais profissional, porque isso aqui, afinal de contas, é o pessoal. Tu pode ser um profissional sem fronteiras e ter um networking internacional. Isso aqui não tem preço. É algo que também cresceu muito sem uma pretensão na parte da minha vida, porque eu me conectava, por exemplo, fazendo o voluntariado internacional durante a faculdade. Ali eu acabei gerando um grande networking com pessoas de outros países e que hoje são meus parceiros de negócios, são professores nativos da minha empresa. E que então eu consigo perceber, olhando agora para trás, o quanto se conectar com pessoas de outros países através dos idiomas, porque só através dos idiomas isso foi possível como ponte, também te abre portas, oportunidades. Claro que a gente não faz isso pensando na oportunidade, a gente é interessante antes de ser interesseiro, esse é sempre o ponto. Mas essas coisas, elas existem. A gente consegue chegar do outro lado se a gente constrói uma ponte, e a gente constrói uma ponte aqui com idiomas.
a gente também tem acesso ao conhecimento direto da fonte, e aqui é uma grande proteção e uma grande segurança nossa de que a gente nunca vai ser manipulado por alguém, seja por um jornal, seja por um jornalista, por uma tradução de má fé. A gente consegue ser o nosso próprio tradutor do mundo. E também a gente consegue sempre ter o conhecimento, porque o que acontece? Muitas vezes, e a gente viu isso muito forte durante a pandemia, agora que todas as notícias elas saíam de forma internacional, a gente precisava estar atento sobre o que acontecia no mundo. Às vezes a gente não podia ficar contando só com o Jornal do Brasil, porque isso demorava para chegar, para sair aqui na nossa mídia. A gente também, durante a época agora de quase guerra, com essa situação da Ucrânia, toda a questão da Europa, o que poderia acontecer na América, estar atento a isso e principalmente ter acesso a esse conhecimento, nos permitiu ver também que ter acesso ao conhecimento de outros idiomas é estar na frente, sair na frente, porque tu não precisava ficar esperando que um jornal brasileiro traduzisse para aí tu conseguir ter esse conhecimento e ainda contar com a sorte que alguém fosse traduzir. Então, às vezes, também ter esse conhecimento é ter a tua vida mais segura, percebe? Tu também tem essa independência, sem depender de tradução de ninguém. E aqui, que para mim é um dos pontos mais fortes, que parece que às vezes passa despercebido, mas ele é muito poderoso, que é o idioma como herança. O idioma ele se torna algo possível de tu transmitir para os teus filhos, para os teus filhos dos seus filhos, educar os teus filhos de forma bilíngue, de graça. Tu economiza dinheiro, porque a gente sabe o quanto custa, né, ficar ali investindo, questão de cursinho, etc. Mas mais do que isso, além de economizar dinheiro, tu também cria laços, tu cria uma relação e facilita também para a pessoa a nível emocional, porque a gente sabe como é frustrante e gera traumas quando a gente passa por um método, seja no colégio, a gente sabe como é que é o ensino no colégio público no Brasil, e que é muito difícil as pessoas, se elas tivessem um ensino de qualidade, todo mundo teria passado 12 anos no colégio, todo mundo teria saído fluente. E não é o que acontece. A gente tem 10 anos de inglês, 10 anos de espanhol, e a gente não sai falando o idioma, por mais que a gente tenha tido aula. Por quê? Enfim, além de vários outros fatores, pela questão do método. Então, quando a gente tem o idioma, o domínio do idioma para a gente já consegue passar ele adiante como herança para os nossos filhos e facilitar a vida deles. Seja como não deixar ele passar por traumas, seja por economizar, do ponto de vista econômico. Então, esses pontos aqui são alguns que eu elenquei para a gente trazer esse lado da liberdade linguística que a gente consegue ter com os idiomas. Da liberdade geográfica, agora, sair um pouco só dessa ideia, dá para fazer intercâmbio. Sim, dá para fazer intercâmbio. Mas o que é a liberdade geográfica que os idiomas te trazem? É tu morar em qualquer lugar do mundo, literalmente em qualquer lugar do mundo, se tu consegue comunicar, tu consegue ir para qualquer lugar, trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, seja como nômade digital, essa questão que está tão em alta agora, que todo mundo quer ser nômade digital, seja também dentro de empresas internacionais no mercado estrangeiro, então tu pode concorrer a vagas de empregos. Isso se a gente abre no LinkedIn, é uma questão até de índices de pesquisa, que existem mais vagas abertas do que pessoas disponíveis e capacitadas para se inscreverem para essas vagas. Porque elas exigem não só um conhecimento técnico, elas exigem que a pessoa saiba um outro idioma. E aí as pessoas deixam de conseguirem estar aptas a se inscreverem, a ganharem um salário em 5, 6, 7 vezes mais, porque ganhariam em euro, em dólar, em libra, e elas não conseguem se candidatar, por mais que elas tenham toda a capacidade técnica, porque elas não têm o idioma. E aí isso te permitiria mudar a tua vida, trabalhar de qualquer lugar do mundo, trabalhar num outro país. Também fazer os teus estudos no exterior, é um pouco do que eu estou fazendo aqui, estou fazendo um mestrado aqui na França, estou estudando no exterior, além de estar trabalhando. Conhecer novas culturas e conhecer e explorar o mundo. É um ponto que essa palavra é muito forte aqui para mim, a gente tem no ABC essa ideia de viagem, de exploração. Eu chamo muito os seguidores de exploradores, então para mim é muito marcante essa ideia de poder explorar o mundo nesse sentido de idiomas também.
E esse último tripé dessa liberdade aqui que a gente tem através dos idiomas, essa liberdade econômica, ela é muito importante também, e que os idiomas, eles são o único modo, na verdade, que existe, que consegue te dar essas três liberdades numa tacada só. Tu aprende os idiomas e tu tem liberdade linguística, obviamente, tu consegue se locomover no mundo com uma liberdade geográfica, e tu ainda consegue ter liberdade econômica, porque tu consegue ganhar em dólar, em euro ou em libra, tu consegue monetizar muito mais do que tu conseguiria, por mais que tu consiga fazer as tuas outras atividades, tu consegue ter uma vida feliz, porque tu não fica só correndo atrás da máquina, tu consegue viver uma vida despreocupada e viver com mais conforto, tu tem mais tempo. Para mim isso é um grande luxo, tu poder ter tempo de viver a tua vida, sem ficar só pensando o quanto tu precisa, ficar olhando para o fim do mês e ficar nervoso, ficar ansioso, todas as tuas decisões serem baseadas realmente em dinheiro. E é algo que a gente, como brasileiros, a gente sabe muito isso na pele, o Brasil sempre está passando por uma crise, e se libertar disso, seu ponto de mudança, dizer, chega, não vou ficar dependendo sempre do governo, isso não vai mudar, eu posso mudar, essa é a grande questão. E eu posso conseguir essa mudança investindo em mim, esse é o melhor investimento que eu posso fazer, e investindo em aprender um idioma, que isso vai me libertar, de uma forma que nenhuma outra coisa me libertaria. E eu saio desse círculo vicioso de dinheiro. E aí eu tenho mais conforto, eu tenho tempo, eu tenho dinheiro. Eu tenho poder de escolha. Isso aqui, para mim, isso aqui não tem dinheiro que pague. Poder de escolha da tua vida, dizer como que tu vai viver a tua vida, afinal de contas. Eu vou morar no Brasil, eu vou morar fora, eu posso escolher. Olha só que poder isso. Tu pode faturar com idiomas, porque além disso tudo, tu não só aprende uma capacidade, tu aprende algo que vale dinheiro. Então, tu pode fazer uma renda extra, porque afinal de contas tu tem o domínio de uma habilidade, mas também tu pode tornar aquilo ali como teu business, tu pode tornar como algo principal, tu pode fazer aquilo ali virar algo monetizável, tu pode multiplicar o teu investimento. E tu também pode aproveitar jobs, né, trabalhos ligados a idiomas, tradução de documentos, reuniões, palestras, revisões, legendagens, séries, vídeos, filmes. Tem gente que trabalha com isso. A gente vê vagas na Netflix procurando pessoas para legendarem as séries e pagam em euro. E é uma pessoa que pode trabalhar ali 2 horas por dia num outro fuso ganhando em euro, ganhando em dólar, depende da Netflix. E a gente pode fazer isso confortavelmente. Olha quanta liberdade te traz através dos idiomas. E aqui a gente começa a entrar, afinal de contas, quais os idiomas que trariam tudo isso, essa grande tríade da liberdade. O primeiro deles é o idioma, claramente, a gente sabe que é um dos principais, que é o inglês. Não tem como escapar do inglês. A gente sabe que existem outros idiomas que a gente pode ficar namorando, a gente flerta, a gente tem uma vontade de aprender, mas o inglês acaba que ele é muito importante, não só porque eu estou aqui dizendo, ou porque o teu professor, o teu vizinho fala que o inglês é importante, que todo mundo fala que o inglês é importante, que tu chuta uma pedra e a pessoa fala que o inglês é importante, mas não. O inglês é importante porque ele também te abre portas como nenhum outro idioma a nível de conhecimento. Então, tu ter conhecimento é tu ter poder. Poder de mudar a tua vida, poder de conseguir mais oportunidades. Tu tem acesso à maioria dos materiais, eles chegam e saem primeiro em inglês. As pessoas, tu tem o maior acesso às pessoas no mundo. Todas as pessoas, não necessariamente que sejam nativas, mas pessoas nativas e não nativas, o maior número de pessoas no mundo fala inglês. Então, é o idioma unânime, é um idioma que abre portas. Aqui também é muito interessante ver isso, porque estando na Europa, tu vive muito isso de uma forma muito fácil. No Brasil, nem tanto. Mas é interessante que a maioria das pessoas consegue ter o domínio do inglês e de outros idiomas, tu sente essa liberdade sem nem perceber. Quem é poliglota acaba que isso vira, em uma conversa, isso sempre acontece, todos os dias. Mas é interessante de também trazer essa perspectiva de como se torna natural e como se torna bom. É uma coisa que vira o padrão para ti. E como é bom, como deveria ser um padrão, não devia ser um privilégio, devia ser mais democratizado isso.
Por isso que é importante, e é por isso, enfim, que eu decido fazer o que eu faço hoje para democratizar cada vez mais essa sensação de poder ter a liberdade. Por exemplo, eu tinha ficado procurando um médico aqui faz umas 2 semanas, tinha mudado completamente o clima aqui nos Alpes, e estava procurando o centro de saúde no campus. Cheguei, abordei uma pessoa na parada de trem, falando em francês, língua do país, aqui estou na França. Abordei a pessoa falando em francês, perguntando excuse-moi, savez-vous me dire où se trouve le centre de santé ici du campus? Então, onde é que está o centro de saúde aqui do campus? Você sabe me informar isso? E aí a pessoa falou, desculpa, eu não falo francês. E aí eu já mudei, it's not a problem, do you know where can I find the health center here in the campus? E aí a pessoa não sabia inglês. Eu, hablas espanhol, entonces, estou procurando, en verdad. Então, tu começa a mudar assim, e facilita a tua própria vida, e é algo que é completamente natural, se tu já fala os idiomas, mas tu percebe que facilita todos os outros pontos, se torna algo muito do teu cotidiano, em momentos que tu nem percebe que aquilo ali te facilitaria. Eu não escolhi aprender idiomas para naquele momento que eu ia procurar o centro de saúde, no ponto de trem, falar com a pessoa, tu percebe? Mas os idiomas te facilitam em todos os momentos, mais inesperados, até e principalmente quando tu está passando perrengue. Até trazendo essa questão da saúde, foi algo que eu senti que é muito importante tu ter aprendido idiomas para, nesses momentos, principalmente nos momentos que são difíceis, tu não passar a dificuldade, porque senão tu passaria mais dificuldade ainda. Então, tive que fazer consulta médica aqui, porque para mim era importante estar bem, não só para mim, mas porque eu preciso estar bem para os meus alunos, para dar aulas, para gravar materiais, e eu estava completamente sem voz. Então eu estava, meu Deus, eu preciso de um médico hoje. E como eu vivi aquilo de uma forma forte, de carambas, imagina se eu não soubesse o idioma. Eu já estou num país, e aí se coloca você nessa situação. Você num país que não é o seu país, não é a sua cultura, não é a sua língua, não é o seu sistema de saúde, e você ainda tem que se fazer entender para a pessoa, dizer o que tu está sentindo, saber o que ela está te perguntando, explicar a situação, entender a recomendação da prescrição médica. E tudo isso já é uma situação que é desconfortável, né? Passar por, enfim, por um momento de saúde delicado, né? Delicado, entre aspas. Mas os idiomas te facilitam essas questões. Então, até em todos esses pontos, é muito bom quando você tem essa proteção, essa tranquilidade, essa liberdade de facilitar a sua vida. Então, o inglês ele é um dos primeiros pontos aqui, dos primeiros idiomas que a gente traz como realmente ele te dá um passaporte da liberdade. Trouxe alguns dados aqui a nível de pesquisa do subnicho de inglês no Brasil, principalmente no Brasil. Mas a nível também global, a gente tem aqui termos pesquisados, cerca de 1 milhão de pesquisas a nível de palavras-chave que utilizam o inglês, pessoas que querem aprender inglês. Então, para exemplificar aqui volumes de pesquisa, quando pessoas procuram por curso de inglês, a gente tem um volume de pesquisa de 60 mil. Curso online de inglês. Aqui entra a questão da tecnologia, momento de pandemia, o momento de que a gente viu que a gente pode aprender de qualquer lugar do mundo. 40 mil o volume de pesquisas. Aulas de inglês, pessoas que querem aprender sem saber necessariamente se é online ou não. Então, aqui a gente tem 30 mil pessoas procurando sobre isso sempre. E tem um volume de 14 milhões de pesquisas globais. Então, isso mostra que, de fato, ele é um idioma não só utilizado, mas muito demandado, seja pelo mercado de trabalho, pelas pessoas. A gente sabe que é importante, a gente precisa correr atrás. Então, é um idioma que se mostra com um peso muito importante. Além do inglês, qual é um outro idioma que a gente teria aqui com um idioma-chave dessa tríade? A gente tem o espanhol, que acaba que, aqui na nossa América Latina, nós somos o único país no Brasil que não fala o espanhol. Então, acaba que a gente está cercado pelo espanhol o tempo todo, geograficamente, também na questão cultural, a cultura hispânica, ela também tem fortes influências na gente. É um dos idiomas mais falados, é um dos idiomas também que tem essa questão
de dificuldade. O pessoal achar uma pessoa que fala espanhol de verdade é muito difícil, porque a maioria dos brasileiros acha que fala. Habla espanhol? Sim, sim, sim. E aí sai sim para todos os lados. Mas, na verdade, a gente acha que sabe falar, a gente fala portunhol. E aí a gente passa uma vergonha gigantesca. O que acontece? Já tive essa conversa com muitos amigos nativos que falam espanhol. E eles falam, Natália, eu não entendo nada. Quando as pessoas falam esse português com sotaque, para mim, eu não entendo nada. Porque acaba que a fonética, até analisando a estrutura da língua, a fonética do idioma do português tem muito mais peculiaridades, é mais complexo que o espanhol. A gente tem sons que eles não conseguem captar. Então, até tem algumas coisas que são curiosas. Quando a gente fala vovô e vovó, eles não conseguem ver a diferença, porque eles não têm muito essa nasalização das palavras. Para eles é quase a mesma coisa, vovô e vovó, não conseguem fazer esse som. E então é um idioma que ele é muito falado, ele é demandado, poucas pessoas sabem falar de verdade. E de fato, a gente também tem aqui a nível de pesquisa isso, comprovado com números. Então, a gente tem 1 milhão de termos pesquisados como envolve espanhol. Curso de espanhol, a gente tem quase 10 mil. Curso de espanhol online, quase todas as pesquisas são quase online. Então, é uma grande demanda de pessoas que conseguem perceber, acordar para o fato de que o espanhol ele não é uma língua igual ao português, não é mesmo. Ele precisa e merece um estudo específico e realmente refinar o idioma é muito, muito importante. A nível de pesquisas globais, a gente tem uma pesquisa que gera em torno de 7 milhões de resultados no Google. Então, termos pesquisados aqui, eles estão relacionados às quantidades de termos com pesquisas. Então, é um outro idioma que se mostra de uma forma muito frontal, muito forte, muito presente. E depois, além dessa dupla super forte do inglês e do espanhol, qual é o terceiro idioma? Agora eu também quero ouvir um pouquinho vocês. Natália, mas, antes de falar sobre o terceiro idioma, a gente tem que prestar atenção no tempo, né? Que a gente já está com faltam uns 10 minutos, ou no máximo 15, para terminar tudo com as perguntas, entendeu? Perfeito, perfeito. Vou correr aqui no tempo, então. Tá. Então, qual o terceiro idioma que vocês acham aqui, gente? Antes de eu entregar, assim, todo o ouro. Qual é o terceiro idioma que vocês acham? Seria esse idioma de passaporte. Paulo falou francês aqui no chat. O pessoal está comentando aqui também no grupo. Aqui. Francês. Isso. Alguma pessoa falou chinês aqui. O pessoal está falando chinês também. Chinês. Seria uma boa, seria uma boa. Ou mandarim russo, olha só. Boa, gostei. Coreano. Holandês. Holandês sem H. Tem um alemão aqui na plateia que está dizendo que é alemão. Alemão, olha. Boa, boa. Gostei, gostei. Roger. Gostei, né? Gostei de trazer a movimentação aqui. A palestra ela é viva, gente. Então, quero que vocês também participem. É isso aí. Gente, então, sem mais delongas, até porque a gente não tem tempo para fazer o suspense, que eu adoraria fazer o suspense, acaba que o nosso outro idioma ele é o francês. Voilà, c'est le français. É um idioma que aqui tem o meu coração gigantescamente. Eu sou apaixonada. Descaradamente, eu estou na França. Mas acaba que todos os poliglotas, eles falam muitos idiomas, mas a gente sempre tem um queridinho. Pode dizer que não, mas sempre tem. No fundo do seu coração, você sabe que tem. Para mim é o francês. Eu adoro falar inglês, falo francês, falo espanhol, falo italiano, mas o francês para mim tem um carinho especial. E fora a questão do carinho, se a gente analisa friamente ele como um idioma, ele é o idioma da questão da diplomacia. Ele é um idioma da diplomacia, ele é o idioma das relações internacionais. Então, ele, por excelência, ele é uma língua que está muito presente no nível internacional. 136 milhões de pessoas têm o idioma francês como falantes nativos. Ele também é um idioma em mais de 30 países como uma língua oficial. Ele também é o idioma nas agências das Nações Unidas e em muitas organizações internacionais. Os documentos, se vocês abrirem o passaporte de vocês, o passaporte de vocês está escrito em inglês, em espanhol e em francês. Então está ali escrito. Até estou com o meu passaporte aqui. Então vocês podem dar uma olhadinha.
tá tudo escrito, sempre tem aqui a versão. Este documento pertence a, ce document appartient à la, this document is property of the, este documento pertenece a la. Então, temos todos os idiomas. Então, temos o francês, porque ele é realmente um idioma extremamente internacional. E o que acontece? Vendo essa internacionalidade, vendo essa tríade do passaporte, o poliglota, os idiomas que são chaves para te dar essa liberdade, foi o que me moveu a trazer esse projeto que hoje é o ABC, para que realmente ele seja o propulsor da tríade da liberdade para as pessoas através dos idiomas, para que elas possam conquistar com independência a sua tríade da liberdade linguística, geográfica e econômica. Como que a gente faz isso? Bom, eu, de forma gratuita, né, na internet, a gente disponibiliza muitos conteúdos de forma omnichannel. O que isso quer dizer? A gente tem diversos canais em que a gente coloca conteúdos, então a gente está no Facebook, no Instagram, como abc.poliglota, e se vocês ainda não fizeram stories, vocês ainda têm tempo, a gente tem aqui uns 10 minutinhos de palestra para vocês fazerem stories e conquistarem ali os presentes que eu trouxe para vocês dos livros do Start With Why and Find Your Why. Canal no YouTube, LinkedIn, no TikTok, Spotify, Telegram com materiais, todas essas questões aqui para a gente poder democratizar mais ainda o acesso a idiomas, as pessoas conquistarem as suas liberdades, e também para que elas também consigam trazer isso de uma forma mais organizada, é que a gente criou um espaço completo para isso, que é o ELA, é o Everest Language Academy, que é o nosso ecossistema de aprendizagem 360. É o programa que eu tenho aqui para os alunos. Acredito que vi aqui muitos exploradores por aqui também. Alguns alunos estão por aqui. Então, muito bom ver vocês por aqui, pessoal. E o que acontece? Explicar um pouquinho da onde que surgiu o ELA para vocês. Eu vi essas lacunas no mercado, eu vi essas lacunas de dores dos alunos que queriam aprender os idiomas, mas que achavam que só é o suficiente aprender regra de gramática, é suficiente preencher lacuna de exercício, é suficiente ouvir e depois só escrever e ficar vendo série e não saber como fazer isso. Então, existem grandes lacunas de outras áreas também que acabam influenciando e podem potencializar os nossos resultados se bem canalizados e se realmente adaptados às nossas necessidades. Então, para além de oferecer o ensino do idioma, a gente criou um espaço ali, que é o primeiro ecossistema de aprendizagem 360 de idiomas do Brasil, que é o ELA, o Everest Language Academy. Esse espaço de ecossistema, a gente tem ali tudo o que o aluno precisa para aprender um idioma, do básico ao avançado, inglês, espanhol e francês, onde ele tem ali as ferramentas, todas as gramáticas descomplicadas, questão de vocabulário, professores nativos para que ele pratique tudo aquilo que aprendeu na teoria, ele já bote em prática para falar, ele tem que falar para desbloquear a fala dele. Ele vai entender como fazer um ambiente de imersão, que essa é a grande dificuldade, né? E é um dos pontos que eu sempre trago aqui. Aprender um idioma não é uma questão geográfica, é uma questão de método. Existe a técnica de como criar um ambiente de imersão, e isso a gente pode duplicar e fazer de qualquer lugar do mundo. E tem também essas outras áreas, além da gente entender como utilizar as técnicas dos poliglotas para colocar no nosso aprendizado. Então, além de entender como aprender o idioma, técnicas para colocar no aprendizado, como fazer um ambiente de imersão, como aprender vocabulário, técnica de memorização, técnica de aquisição, como aprender com música, como aprender com podcast. Tu vê que isso é aprender idiomas, mas são técnicas para te inserir dentro do teu aprendizado. E a gente criou esse ambiente onde a gente, além de ter essa metodologia internacional, que eu trago aqui o que existe de melhor para os alunos a nível de Europa, para eles receberem isso, a gente colocou essas outras áreas que eu sentia que influenciavam os idiomas e que nenhum outro espaço trazia, de fato, que é a gente entender como ser produtivo e organizado, então, técnicas de produtividade e organização. E essas outras áreas, a gente formou um time de professores especialistas de elite e trouxe eles para eles ensinarem o que eles têm de expertise. Então, a gente tem ali um time de professores, um professor especialista em produtividade e organização, que dá uma aula completa sobre isso, para tu conseguir
além de ter um método, saber como ser produtivo e organizado na tua rotina, saber também como conhecer oportunidades internacionais. A gente viu que a maioria das pessoas querem aprender idiomas não só para aprender o idioma, mas porque elas querem conquistar alguma coisa com ele. O idioma é uma ponte para algo. Então, elas querem entender depois como morar fora, como estudar fora. E passam 5 anos aprendendo o idioma e depois veem, caramba, na verdade o que eu quero, agora que eu estou fluente, eu quero morar fora, mas eu não entendo nada disso. E eles têm que pagar 50 mil reais numa agência de intercâmbio. E aqui a gente trouxe especialistas em oportunidades internacionais, pessoas que já passaram, fizeram um mestrado fora, já fizeram estágio na ONU, já fizeram um pós-doc em Harvard, que são especialistas em oportunidades, para ensinar ali quais oportunidades que existem, documentação completa, bolsas de estudo, conhecer bolsas de estudo. Eu trago até um módulo especial para os alunos, onde eu mapeio todo o meu próprio processo de aplicação, como que eu fiz da pesquisa até o aceite em 4 universidades e para conquistar minha bolsa de estudos aqui. Extracurriculares, a gente tem um parceiro que manda, inclusive, um newsletter toda semana para os alunos, eles recebem oportunidades extracurriculares que estão abertas para os alunos se inscreverem e já irem se preparando enquanto estão aprendendo os idiomas. Áudio e texto de qualidade. A gente tem uma livraria parceira do Ela, que nos dá à disposição ali para os alunos mais de 600 materiais em 8 idiomas diferentes, em 10 categorias de assuntos, em que os alunos podem ter áudio e a transcrição desses materiais de qualidade para fazerem a sua imersão. Eu sei que essa é uma dor muito grande da gente ficar perdendo tempo no Google procurando, e aqui os alunos já têm esses materiais. Saber tudo sobre viagem, o pessoal que gosta de aprender idiomas gosta de viajar, então aqui a gente entende também como uma especialista em viagem, todos os hacks de viajar barato, de questão de emissão de passagem, etc. Enfim, uma infinidade, uma gama de coisas que a gente criou, um ecossistema, não só um curso, que a gente mostra um pouquinho por dentro, um spoiler do que a gente tem essa plataforma, para dar uma experiência de usuário legal, um ambiente em que a pessoa goste de estar estudando. A gente faz materiais personalizados para os alunos, para eles viverem realmente uma experiência diferenciada. E era um pouquinho isso que eu queria dividir hoje com vocês, em tantos idiomas. E aqui, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o ABC, sobre o Ela, deixo aqui um QR Code que vocês podem escanear, e aí vocês vão ser redirecionados direto ali para o nosso site, onde vai ter tudo para vocês. Vocês podem já entrar na nossa lista VIP de espera, se vocês querem saber mais informações, assim vocês vão receber já em primeira mão tudo que a gente preparou, quando que vai ter novas turmas, conteúdos que a gente prepara especialmente para quem está inscrito na lista. Então, enfim, deixo aqui o meu agradecimento a vocês. Muito obrigada. Obrigada, Juliano. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui no Poliglotar. E quem quiser depois poder agora fazer perguntas, estou aqui à disposição. Obrigado, Natália. Excelente apresentação, muito interessante aqui para todo mundo que gosta de estudar tantas línguas, né? Então, tem tudo a ver. Pode parar de compartilhar a tua tela para a gente ver se tem alguma pergunta aqui do Zoom? Claro. Não sei se tem alguém aqui no Zoom. Ou então, presencialmente, se alguém tem alguma pergunta. Tem? Pode vir aqui fazer? Pode sentar aqui. Fabrícia, outra palestrante, tem uma pergunta para você. É mais um comentário, porque pela sua fala, você tem muito perfil de uma pessoa que faria o mesmo curso que eu, que é Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais. Então, o LEA é um curso de origem francesa, inclusive, então, você falando sobre isso, envolve muito a essência do LEA, que é justamente poder fazer o que você quiser, e, inclusive, tem pós-graduações aí, não sei se a sua pós também tem relação com o LEA, porque tem o LEA aplicado para várias coisas, principalmente na França, então, é uma oportunidade muito interessante, e parabéns pela sua apresentação. Seria mais sobre isso mesmo, certo? Arrasou. Legal, legal. Obrigada. Obrigada, querida. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Como você consegue fazer a manutenção de todos os idiomas e quanto tempo você dedicaria diariamente? Tá, perfeito. Então, vamos por partes. Primeira pergunta, essa questão da formação.
Eu acho que formações são super importantes, elas são um passo durante a nossa construção de conhecimento. Eu já vi essa formação, inclusive, quando eu estava pesquisando sobre um mestrado. Acaba que ela é uma questão muito aplicada. Eu li muito sobre isso e eu vi que ela era voltada realmente para negociações internacionais, para um pessoal que está mais no nicho de RI. Então, é muito interessante, é um pessoal que consegue aproveitar muitos idiomas, porque está realmente envolvido em negociações, de fato, tem que estar envolvido com diplomacias, com assinatura de tratados, ver todos esses pontos, mas, de fato, é um ambiente que a gente utiliza os idiomas como eles são uma ferramenta, a gente usa esse instrumento para qualquer outra área, a gente pode utilizar os idiomas para trabalhar na engenharia, para trabalhar no cinema, para trabalhar com relações internacionais. Então, é uma formação que me chamou a atenção pelo título. Também gosto muito de relações internacionais, mas como para mim, como mentora de idiomas e como gestora do meu próprio negócio, era interessante, por isso que eu escolhi o mestrado em didática de línguas estrangeiras e engenharia pedagógica digital, para conseguir entender essa questão de realmente didática de línguas estrangeiras no geral, não focada especificamente num nicho de relações internacionais ou algo assim, porque acaba que a gente tem ali dentro do ELA alunos de diversas áreas, então é interessante para mim entender todas as metodologias, entender como construir uma metodologia que seja interessante, eficiente, e que a pessoa, independente da sua área, ela consiga fazer proveito disso. Show? Da pergunta do Paulo, deixa eu ver aqui. Como você consegue fazer a manutenção de todos os idiomas? Quanto tempo você dedica diariamente? Muito bom. Então, Paulo, acaba que você consegue fazendo um ambiente de imersão. Então, é muito o que eu trago ali para o pessoal do ELA também. Técnica de ambiente de imersão mais focada no seu idioma-alvo. Então, acaba que aqui, quando você está no país que fala o idioma, você está imerso naquela língua, certo? Mas você estando no Brasil, você consegue criar esse ambiente artificialmente com qualquer outro idioma que você escolha. Até porque eu aprendi francês, inglês, espanhol, italiano e o português todos no Brasil. Então, eu cheguei aqui na França já sabendo francês. Os idiomas, eles são muito mais ligados à questão de método do que geográfica. E como que eu faço isso? Como que eu mantenho eles? Os idiomas, como eu já tenho um nível alto neles, isso depende do nível. Então, para a manutenção deles, depende da questão do seu nível. Aí vai depender do quanto ele vai te exigir. Então, como eu dou aula desses idiomas, eu tenho que, para poder dar aula, eu tenho que ter um nível já bom. Quando você tem um nível já avançado no idioma, ele não te demanda tanto cuidado, é como se fosse uma pessoa. Um bebê precisa da sua atenção quase 24 horas por dia. Mas um adolescente, uma pessoa que já tem uma desenvoltura, ele não te demanda tanto, certo? Tu dá uma atenção para ele ali, tu fala com ele, mas é diferente do que um bebê. Então, por exemplo, o inglês, o francês acabo falando todos os dias aqui. Mas inglês, espanhol e português são idiomas que eu falo todos os dias e escuto. Então, acaba que tu equilibra com input e output. Então, acabo consumindo conteúdo passivamente, com redes sociais, escutando podcast, lendo notícias e falando. É muito importante tu falar, porque senão tu enferruja, tu sabe ler, mas tu não consegue depois falar. Então, pelo menos ali uma vez por semana, falar esse idioma. Acabo tendo outros amigos aqui que não falam francês ou que não falam outro idioma, a gente usa outro idioma como ponte. E hoje, com a internet, a gente tem esse espaço de democratização. Então, é importante você encontrar pessoas com quem você consegue conversar. No Ela, ali, a gente criou esse espaço para também permitir que isso não aconteça, que esse problema, né, não surja. Eu acho que a gente tem que responder rapidinho aqui a próxima pergunta, que eu ainda tenho uma. Como é feita a pesquisa de oportunidades internacionais? Show! Não sei se eu entendi direito essa pergunta. Como é feita a pesquisa? Como descobrir que existem oportunidades internacionais, talvez? Sei lá. Tá. Beleza.
por exemplo, ali dentro do Ela, a gente tem os professores que são especialistas nessa área. Então, eles têm essa questão de saberem os sites em que eles encontram. Quando eu estava fazendo também as minhas pesquisas, tive que ir muito atrás de onde a gente encontra esses sites que te mostram todas as oportunidades de bolsa, todas as oportunidades que existem de mestrados. Então, existem plataformas que tu consegue se conectar, sites oficiais de governo. Então, realmente são ambientes que não se falam muito e que por isso que a gente também quis criar esse espaço para se falar dentro de um curso de idiomas, porque é o que o pessoal também quer conhecer. Então, essa pesquisa acaba que ela não tem um site único onde tu consegue encontrar todas as oportunidades. E depende das oportunidades. Por exemplo, oportunidade de summer job ou winter job. Como que a gente faz para encontrar um winter job ou um summer job no Google? Vai no site oficial do Google. Então, entender as estratégias por trás de cada tipo de oportunidade, além de entender quais oportunidades existem, onde encontrá-las. Como que faz esse passo a passo, esse processo, quais os documentos que precisam, como conquistar a bolsa para elas. Essa pergunta, ela demanda bastante tempo, porque ela não é straightforward, ela não tem uma forma só, direta de se responder. Mas é isso, a gente faz um mapeamento de sites, plataformas, enfim. Eu tenho uma última pergunta aqui. Eu, como brasileiro e como tradutor, para mim, com certeza, inglês, espanhol e francês, nessa ordem, são as minhas maiores demandas. Sem dúvida, para mim, aí já faz 14 anos que eu estou traduzindo, eu estou com essa liberdade aí de tempo, de poder viajar e trabalhar em qualquer lugar, muito legal. Agora, por exemplo, se você falar de um chinês, uma pessoa que nasceu na China e tal, talvez a tríade dele seja japonês, tailandês, pode ser que a tríade dependa de onde a pessoa está, porque, assim, mesmo que japonês ou tailandês não tenham tantas buscas quanto inglês, espanhol no mundo, mas naquela região daquela pessoa, para ela, basta. Então, você acha que essa tríade pode mudar? Perfeito. Esse mapeamento que eu fiz aqui com essa questão da tríade, ela traz muito em conta o nível e a concentração de oportunidades internacionais, de bolsas de estudo, de conhecimento acumulado, então, acesso a conhecimento, a pessoas, a oportunidades, tudo isso, com essas três, com certeza é onde a gente encontra mais coisas. Depois, outro ponto muito importante que você trouxe aqui, Juliano, é essa questão do alinhamento com os seus objetivos, que é muito importante também. Então, se a pessoa tem um objetivo profissional, pessoal, que ela quer conquistar, e esse objetivo exige, por exemplo, o mandarim, o japonês, o chinês, porque esse trabalho é na China, enfim, também acaba que ela vai customizar, ela vai personalizar essa tríade para os objetivos dela. É claro, não é só porque a Natália disse aqui que é o francês, espanhol e inglês. Aqui é um nível global, onde a gente encontra a maior coisa a nível geral. Mas, se no seu caso, por exemplo, você vai se casar com um holandês e a família dele toda tem origem holandesa, falam holandês, para você também é importante aprender holandês, certo? Então, também sempre tem que ter esse cuidado com os seus objetivos. A gente personaliza isso, com certeza. Excelente, muito bom. Então, Natália, muito obrigado pela palestra, foi ótimo e a gente agradece mais uma vez. Até mais. Imagina, prazer, gente, prazerzão poder estar aqui dividindo essa tarde e a noite aqui com vocês. Então, Tchau. um ótimo evento para vocês. Nos vemos por aí nas outras apresentações, nas outras palestras. Aproveitem muito os palestrantes, esses conhecimentos que vocês vão ter aqui à disposição. Parabéns, Juliano, pela organização desse evento incrível, que está agora na 7ª edição. Desejo muito sucesso para vocês. E podem sempre contar comigo por aqui também. Show, gente! Vai todo mundo conhecer o ABC Poliglota. Então, aí essas 3 línguas. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.